Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. Hoje, dia 8 de junho, e a palavra está em Lucas, capítulo 14, versículo 11, quando Jesus diz: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em um mundo onde é pregado que você é capaz, que você deve se empoderar, persuadir, tomar seu lugar, a palavra humildade soa como uma afronta. Até mesmo nós, cristãs, temos dificuldade com esta atitude, pois achamos ser as filhas queridas do Pai e que por isso tudo deve estar aos nossos pés. A glória, ela pertence ao Senhor e somente a Ele. Se porventura formos exaltadas, que seja por consequência de nos humilharmos, nunca por nosso próprio querer, pois sabemos que a soberba precede a queda. Você concorda que na nossa natureza é, não é comum, não é comum a gente se humilhar. Ver que ali haviam ensinamentos que Jesus estava como convidado, né, eh, numa casa para comer ali com fariseus. E ali era o local ideal para Jesus falar sobre isso. E dentro de várias dicas que Jesus deu ali, esta foi uma delas. E acredite, queridas, se está na Bíblia, Jesus falou, é necessária. E a gente não precisa nem olhar muito longe para perceber que essa palavra é tão necessária. É só olharmos para nós mesmas, porque muitas das vezes ouvimos a palavra e queremos aplicar, lembramos logo de alguém que poderia ter ouvido essa palavra, mas primeiramente para nós, esta palavra. Eu gosto muito de um versículo que está em Provérbios, eu não me recordo se nós falaremos sobre ele aqui nos devocionais, mas se porventura viermos a falar, mesmo assim eu gostaria de citá-lo aqui, que fala que louve-te a boca do seu amigo e não a sua própria. E hoje nós vemos que as pessoas querem declarar. E corremos até um grande risco, eu mesma falo que muitas das vezes a gente quer contar nosso testemunho, falar o que Deus fez conosco, e a gente corre esse risco, sabe, de eh, nos colocarmos em um lugar onde nós aparecemos mais do que o nome de Deus, nos nossos testemunhos, no que falamos, e a gente corre esse sério risco, sabe. E aí é onde a gente precisa prestar atenção. Por isso, nossa vida deve estar sempre diante do altar do Senhor, pedindo que Ele nos limpe, que Ele purifique nossas intenções, que Ele purifique os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que
a nossa carne, ela está aqui, vivinha, junto com a gente. E ela tende a gostar de elogios. E às vezes, quando nós não temos esse elogio de fora, tendemos a nós elogiarmos a nós mesmas. E, e aí, o problema não é nem de se elogiar. O problema é quando esse elogio alcança um patamar de soberba. Quando nós queremos colocar como que eu fui capaz de fazer isso, porque se não fosse eu, porque. E a gente acaba tirando o foco de quem é importante em nossas vidas e em nosso testemunho, que é quem? Jesus. A Ele, queridas, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Nesse texto de Lucas, 14, Lucas 14, ainda vai ter ali uma palavra que Jesus ainda fala, e é interessante isso. E quando você quiser fazer algo para alguém, não faça de quem você pode receber alguma recompensa. Faça para aquele que não pode te recompensar. Porque aí nós vamos perceber o quanto as nossas motivações estão sendo purificadas, estão sendo limpas. Nunca deva nada a ninguém senão o amor, sabe? Que a gente pode estar sempre um passo à frente. É difícil, é difícil. Eu vou falar para você que servir, né, que nós como cristãs fomos convidadas ao reino para servir. E servir não é uma tarefa fácil. No mundo em que vivemos, na carne na qual habitamos, servir é uma tarefa muito difícil que exige matar nossa carne, matar nossas vontades para viver a vontade de Deus e se humilhar, sabe? Reconhecer o quão falhas somos, reconhecer a nossa humanidade suja, sabe? Com intenções sujas, ali imaculadas, sabe? Reconhecer essa humanidade nossa é necessário, porque ou nós queremos aparecer, ou nós queremos que Cristo apareça em nós, ou nós queremos aparecer a nós mesmas. São essa decisão de nós precisamos tomar. E se nós queremos que Jesus apareça em nós, temos que nos diminuir cada dia mais. Eu não sou nada sem Deus, não faço nada sem Deus, não posso nada sem Deus. Deus é tudo em minha vida. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Então, que o Espírito Santo nos conduza a entendermos o nosso lugar. Somos especiais? Somos. Especiais no coração de Deus, temos um lugarzinho ali de filhas, sim, mas que isso não seja tomado com orgulho, que isso não seja tomado com soberba, porque aí a gente olha para outra pessoa que talvez esteja aceitando Jesus há pouco tempo, ali seguindo, caminhando com Jesus há pouco tempo, e queremos achar que, porque eu já tenho muito tempo de igreja, porque não sabe o que eu já passei, porque sim, e eu digo isso para mim, hoje mesmo, essa palavra está vindo aqui no meu coração, e antes de eu começar o devocional, eu sempre falo, Senhor, fala conosco, primeiramente comigo, e eu vejo o quanto Ele tem falado comigo neste momento, porque ainda hoje eu tive uma fala assim, eu tive uma fala do tipo, porque, é, como é que é? A gente fala assim, calça os meus sapatos e anda o caminho que andei, né? Não sabe o quanto que eu sofri. E a gente corre um perigo aí. A gente corre um perigo aí de achar que nós fomos mais fortes, nós perseveramos mais. Se aconteceu, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que a nossa boca não seja responsável em fazer com que as pessoas, porque as pessoas já estão olhando, há uma nuvem de testemunho ao nosso redor. As pessoas sabem quem perseverou, quem não perseverou, quem desistiu no meio do caminho. É visível. Então a gente não precisa nem declarar isso. A gente só deve se preocupar em falar: foi Deus,
foi Deus. Deus me tirou de onde eu estava. Deus me livrou daquele laço. Deus me livrou da morte. Deus me tirou da sujeira, do pecado. Deus me tirou. Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Não foi com minhas forças. Eu levantei a mão assim com o restinho de força que eu tinha. Ele me resgatou. Ele é o Todo-Poderoso. Nós falamos ainda ontem aqui sobre isto, né? No devocional de ontem aqui. O, o, o nosso louvor é o nosso Deus. Ele fez coisas grandes, terríveis, né, diante dos nossos olhos. E esse versículo está falando de Israel, mas é verdade em nossas vidas. Ainda hoje, quantos livramentos, queridas, que nós vivemos, que nós vemos, que nós sabemos que se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos mais aqui e ainda com a salvação em risco. Mas que possamos prestar atenção e com isso ver o amor de Deus nessas palavras, cuidado que Ele tem conosco, como Ele quer nos ter pertinho dEle, dependendo dEle mesmo, somente dEle. E se Ele tiver que colocar a gente em alguma posição de exaltação, que tenha sido por nós nos humilharmos diante da presença dEle. Amém, querida? Vamos orar? Senhor, agradecemos, Pai, por nos ensinar através da Tua palavra como devemos nos comportar para adorar a Ti, não só com os lábios, mas também com o coração e com as nossas atitudes. Que nos diminuamos a cada dia e que o Senhor apareça mais e mais. Amém, querida? Obrigada por estar aqui, mais um devocional, dia a dia com a palavra. Se quiser compartilhar, envia para uma amiga, para uma irmã, no grupo de mulheres, no grupo de oração, onde você quiser enviar, que essa palavra chegue e alcance corações, né, de mulheres que o nosso propósito aqui é ver mulheres curadas, saradas, libertas em Cristo Jesus, vivendo o melhor de Deus, que é a vida com Cristo. Então, nós nos encontramos no próximo devocional, dia a dia com a palavra. Um grande abraço e até amanhã.